Bem-vindos ao canal Limitância. Bem, pessoal, hoje eu vou comentar sobre esse filme Oppenheimer. Mas antes de a gente falar do filme, eu peço o seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Bem, pessoal, nesse final de semana eu fui ver o filme Oppenheimer. Que é o filme justamente que conta a história do pai da bomba atômica e também de como foi criado, né, essa bomba. E assim, antes de começarmos a falar sobre o filme, eu quero deixar bem claro que esse vídeo pode conter alguns spoilers, tá bom? Então se você ainda não viu o filme, que o filme ainda está em cartaz no cinema, então é bom fechar o vídeo e depois, né, depois de você ver o filme, você vem aqui e comenta, né, e assiste o vídeo de forma mais calma, tá bom? Então, pra quem não quiser pegar nenhum spoiler, então é bom fechar o vídeo e ver outro vídeo aqui do canal, tá bom? Agora, pra quem não se importa em pegar spoiler ou já viu o filme, então fique aqui com a gente que a gente vai comentar sobre as minhas impressões, né? Sobre esse filme, o que achei do filme, tá bom? Então vamos lá. O filme, ele justamente conta a história do Robert Oppenheimer e também da criação da bomba atômica. Porque é o seguinte, o filme se baseia justamente em uma época a qual está tendo aquele famoso conflito da humanidade. E nisso, o famoso cientista, né, nada mais nada menos que o Albert Einstein, manda uma carta lá para o presidente dos Estados Unidos da época, avisando que os alemães estão construindo uma bomba de destruição em massa. E nisso o governo precisa de agilizar para poder criar a bomba primeiro do que eles, porque senão realmente vai ter efeitos catastróficos, né, para os americanos e para todo mundo que está nesse conflito. E aí, o que o governo faz? Pega e recruta justamente o Robert Oppenheimer para poder chefiar esse projeto, que se chama Projeto Manhattan. E nisso o Oppenheimer pega e começa a recrutar, né, cientistas que são bastante também renomados, né, ali na época, para poder fazer uma equipe para poder trabalhar nesse projeto. Inclusive, ele pega e manda criar uma cidade, né, que eu achei bem interessante, para poder começar a trabalhar naquele projeto, né. Uma cidade praticamente fantasma, né, no meio do nada, no meio do deserto ali, e ficaria bem isolado. Inclusive, eles pegariam as famílias deles e iriam tudo pra lá, né? Pra poder ficar ali trabalhando de boa. E nisso, eles começam realmente a verificar como era a criação da bomba atômica. E o filme realmente é bem detalhista nesse sentido, né? Inclusive, pra quem não gosta, né, de física, vai achar o filme extremamente chato. Tá bom? Porque é um filme que conta muitos detalhes sobre física quântica, sobre teorias físicas, e isso o filme vai contando de forma até lentamente como é que vai sendo essa evolução até chegar realmente ao resultado final, que é a criação da bomba. E eu achei bem interessante justamente esses detalhes, né? Eu que assim curto, né, filme histórico, eu não achei chato o filme, eu achei até interessante o modo que eles foram pegando o enredo, né, foram construindo todo a história até chegar ao resultado que justamente foi a criação da bomba atômica. Mas assim, também não espere que o filme vai mostrar a bomba praticamente explodindo, né? Como as imagens, né, de filmes, séries, desenhos e por aí vai, que mostra como foi realmente o lançamento, a explosão. Acho que você já sabe o que eu estou dizendo. E o filme não mostra isso. O filme vai até o teste da bomba atômica. Porque é o seguinte, antes de mandarem a bomba lá pro exército norte-americano, eles precisavam fazer o teste para poder eles certificarem que nada ia dar errado. E isso é a parte mais tensa do filme, porque tudo tem que ser pensado com o mínimo detalhe, porque qualquer falha, mesmo que seja pequena, poderia ser um fracasso total. E eles não queriam isso, porque eles tinham um prazo para poder entregar essa bomba. E aí, você vai vendo, né, toda a criação de uma estrutura gigantesca para poder fazer o teste.
sabe? Você percebe que as coisas aparentemente parece que vai dar errado, até porque o clima ali tava ruim, tava tendo praticamente uma tempestade ali, com raios, com bastante relâmpago ali caindo. Então tudo parecia que iria dar errado, né? Mas obviamente, como é um filme histórico, você sabe que deu certo, né? Só que isso tudo, né? Toda essa criação dessa tensão é algo que te prende, né? É algo bem realmente legal que o filme traz. Outra coisa que eu tenho que destacar nesse filme é o som, né? O som desse filme é bem interessante. Apesar de, se você tiver acompanhado no cinema, você vai achar meio estridente, né? Porque como tem as caixas, né, de som ali do cinema que parece um home theater, aí então você pega, você tem um som mesmo te estalando ali no teu ouvido. E chega a ter momentos que dói o ouvido, né? Ver aqueles sons ali é bem complicado. Mas assim, eu achei bem interessante. Inclusive também tem cenas em que passa na cabeça do Oppenheimer, né, mostrando o sol, mostrando efeitos ali da explosão da bomba, que também achei bem interessante, que mostra realmente um lado realmente da mente do Oppenheimer ali. Também achei bem interessante. Outra coisa também que eu tenho que ressaltar é a questão que o filme traz assim, como se duas colorações para o filme. Tem a coloração colorida, que é justamente quando é a visão do Oppenheimer, quando é ele ali em cena, estudando, criando as teorias, ele participando ali da cena, é em colorido, digamos assim. Já quando é a visão de outras pessoas, aí muda a coloração para preto e branco. Tá bom? Eu achei também bem interessante isso. Outra coisa também que eu tenho que falar, que o filme, ele, como eu falei, tem 3 horas de duração. São 3 horas. Então, pra quem não gosta de filme histórico, vai achar o filme muito chato. Sabe? Não vai aguentar as 3 horas. Porque o filme vai evoluindo bem lentamente. Porque, como eu falei, né? Como se trata de um filme histórico, ele tem que ir montando a história, contando a história aos poucos do Oppenheimer, das teorias, dos estudos dele, até chegar de fato o resultado que é a criação da bomba atômica. Então, para quem não gosta realmente de filme que é muito longo, que conta com algumas coisas que é meio chato, principalmente física, né? Muita gente odeia a física na escola, então vai achar o filme bem chato. E é o seguinte, o filme também, apesar de contar a história do Oppenheimer, ele não passa pano para a história do Oppenheimer. Ele justamente pega e conta a história dele de forma bem crua. E nisso mostra que, apesar de ser um cara genial, um cara que estuda bastante, e realmente é um cara bastante estudioso, né? Ele é um cara bem egocêntrico e até narcisista, né? Porque tem uma parte do filme, eu achei uma parte bem assim, terrível. Ele pega o filho dele pequeno e entrega pros amigos dele, né? Porque a mulher dele tava reclamando e que o filho, sabe, que ela tinha cuidado do filho o dia todo, e chega à noite ele queria aproveitar. Então, sabe, é bem complicado. Inclusive essa mulher dele também é outra narcisista e egoísta também, porque ela tá nem aí, sabe? Você sente, né, que ela é bem desse tipo, assim. Apesar também de ser uma mulher bem forte, né? Você vê que ela tem um posicionamento bem forte, é bem firme ali no posicionamento dela. Mas assim, o Oppenheimer, ele é um cara realmente que era egocêntrico, egoísta, narcisista, e também é um cara que pulava muita cerca, né? É um cara muito mulherengo. Inclusive, o filme mostra essas puladas de cerca dele. Inclusive, ele teve um envolvimento ali com uma mulher ali que fazia parte do Partido Comunista, né? Que isso acabou depois ferrando com ele mais tarde. Mas eu já vou chegar até lá. Então você mostra que ele trai a mulher, depois fica com outra, pega a mulher do amigo. É bem complicado. Mas só que também tem uma outra coisa também que me chamou a atenção, que ele também é um cara muito ingênuo, né? O pessoal ali avisando pra ele que, ó, aquele cara ali quer te ferrar, sabe? Quer te sacanear. Ele, não, que isso, cara, ele é de boa, é legal, meu amigo, beleza? E o tempo todo os caras avisando ele que aquele cara era peça ruim, que queria sacanear com ele. E ele não acreditava. E no final, esse cara que tá
sacaneia com ele, né? Inclusive tenta manchar a reputação dele. Inclusive tem um julgamento, né? Que é o início do filme, praticamente, e se estende até o final. E fica interligando entre esse julgamento e a história do Oppenheimer e a criação da bomba atômica. Então fica intermediando entre esses dois tempos. Era o antes e o depois, né? E também achei bem interessante. E esse julgamento é totalmente fake, né? Criaram justamente todo um circo para poder praticamente manchar a reputação do Oppenheimer. Porque justamente esse amigo estava querendo ser vingativo com o Oppenheimer, porque o Oppenheimer teve um momento que levou, né, esse amigo a uma palestra ali e ele acabou sendo humilhado pelo Oppenheimer, né? E foi meio sacana mesmo com ele. Mas aquele sacana assim, você sabe, sem ser tão intencional, era o jeitão do Oppenheimer de ser bem mesmo egocêntrico mesmo com as coisas. E se julgava um cara muito acima do que todo mundo. E nisso o amigo dele começa a planejar, né, um modo para poder manchar a reputação dele, tirar todo o crédito dele e assim praticamente tirar ele do governo americano, porque ele fazia parte da comissão de segurança, né? Inclusive ele tinha um passe ali, uma credencial de segurança que com esse julgamento acabou sendo cassado. Então mostra justamente essa ingenuidade dele, né? Então é um cara realmente que tinha um lado ruim, né? Totalmente ruim, mas também tinha um lado ingênuo. Outras coisas também que eu tenho que falar é o seguinte: o filme ele tem um lado realmente de reflexão muito legal, porque ele tem toda aquela reflexão de como que a humanidade, né, o ser humano, ele cria armas para poder se autodestruir. Porque o Oppenheimer no começo ele estava muito empolgado, né, em fazer a bomba, né, porque seria algo grandioso e iria elevar o nome dele por livro de histórias. Então ele estava muito fascinado por causa disso, né? Ele queria ter isso para ele, ia ser uma conquista dele. Só que depois, ao longo como ele foi estudando e tudo mais, ele começa a ver que isso é algo maléfico, né? Isso ia afetar a vida de muita gente. Inclusive, como eu havia dito, ele começa a ter umas alucinações, né? Mostrando ali efeitos ali da bomba atômica. Ele começa a se questionar se realmente aquilo ali era preciso, necessário. E nisso, até no final, né, do filme, ele luta bastante para poder o governo realmente não criar, né, a bomba de hidrogênio, que é um outro projeto de um amigo dele ali. Inclusive, esse amigo dele é bastante sacaneado, porque poxa, essa bomba aí não, é impossível de fazer, é ideia de maluco, sabe? E o amigo dele todo o tempo ali tentando botar na cabeça deles que era possível, que era uma solução mais viável do que fazer a bomba atômica, né? E nisso o Oppenheimer começa a se ferrar por causa disso, né? Porque ele começa a lutar para fazer uma espécie de boicote, né, a criação dessa bomba de hidrogênio. E aí vem um período bem conturbado, né, na história americana, que foi um período de perseguição, a qual tinha um chefe lá do FBI que estava perseguindo todo mundo que tinha algum pensamento ou com envolvimento com o comunismo. Porque assim, depois da guerra, teve uma espécie de histeria lá nos Estados Unidos, que muita gente temia que o comunismo entrasse nos Estados Unidos. Porque é uma ideologia lá da União Soviética, que depois se tornou uma espécie de inimigo, né, dos Estados Unidos, depois daquele segundo conflito da humanidade que teve. E nisso começaram a caçar, né, a todo mundo que tinha algum envolvimento ou algum pensamento. E nisso muita gente se ferrou nos Estados Unidos. E não só pessoas comuns, né, mas gente famosa. E o Oppenheimer foi uma dessas pessoas. E até pelo histórico dele, do passado, ter alguns pensamentos comunistas e ter até participado em alguns momentos, né, de reuniões comunistas e tudo mais. Mas em si ele não fazia mais parte, né? Ele era leal justamente ao governo dos Estados Unidos. Mas eles pegando esse passado, né,
Inclusive o amigo dele praticamente entrega uma espécie de dossiê lá pro pessoal do FBI para poder investigar o Oppenheimer. E nisso começam a julgar nele, a manchar a reputação dele. Até justamente o ponto de criar um julgamento para poder manchar, né, a reputação dele. Um julgamento totalmente fake, totalmente criado justamente para poder condenar ele. Praticamente era um júri ali que já tinha uma sentença determinada por Oppenheimer. Nem se repete a grande inicial, mas depois disso também tem uma reviravolta que vocês vão ter que assistir o filme para poder saberem. Mas disso começa a você entender um pouco como também o ser humano pode ser até ruim, justamente para poder tentar ficar no topo, sabe? É um pensamento egoísta, assim, que tipo, você precisa dar a pernada em um para poder você assumir o lugar dele para ficar no topo, você ser o astro, você ser a pessoa em destaque. E esse amigo dele tinha esse pensamento, né? E, como falei, né? Tem muita coisa nesse filme pra gente refletir. E justamente, talvez, a principal ideia, né? A principal mensagem do filme é justamente essa. De como a humanidade quer armas para se autodestruir. Não é à toa que até hoje a gente tem medo de um ataque nuclear, né? Uma coisa que foi criada lá atrás, hoje em dia a gente assombra a gente. Porque é uma arma realmente devastadora. E se, hoje em dia, soltarem uma bomba nuclear em algum país aí praticamente acaba com a humanidade, né? Porque um vai soltar um, depois vai soltar o outro, e assim vai. Aí, o Oppenheimer tem essa reflexão, né? De, poxa, eu criei algo que pode destruir a humanidade. Até uma frase final que ele passa, eu criei algo que pode destruir a humanidade. Então é uma palavra muito forte, né? Mas que reflete justamente o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Porque a humanidade realmente vive criando meios de se autodestruir. E não é de hoje não, é de muito tempo. E vai passando de geração após geração, e a gente vê que a humanidade cada vez mais vai piorando. Não é à toa que a gente ainda tem muitas guerras, né? Até guerras sem sentidos, onde as pessoas invadem países dos outros para poder tentar tomar. Pessoas praticamente jogam mísseis em outros países porque simplesmente não gostam do outro, e por aí vai, né? Então o filme justamente tem essa reflexão de outras várias, né? Porque se eu começar a contar aqui todas as reflexões que tem aqui nesse filme, aí o vídeo vai lá para 1 a 2 horas assim de vídeo, então é muita coisa. Mas então vocês peguem esse filme, quem ainda não assistiu, e reflitam, né? Reflitam como que a gente está caminhando, como a humanidade está caminhando, porque hoje em dia uma ideia, por mais que seja boa, mas tem sempre alguém que pega essa ideia e transforma em algo ruim. O Oppenheimer, ele tinha uma ideia de estudar as estrelas, né? Toda a teoria, todo o estudo dele justamente era para descobrir como que as estrelas desapareciam. E pegar justamente isso para criar uma bomba nuclear. Assim como outras ideias também que foram criadas aqui na humanidade, que tinham uma intenção boa e acabou sendo algo ruim, né? Se transformar em algo ruim. Eu posso citar exemplo disso. Justamente as redes sociais, a internet. Onde a pessoa pega, né? Por exemplo, as redes sociais foram utilizadas somente para poder você se comunicar com alguém que você conhece, né? Que está longe, você tem um contato maior com a pessoa. E hoje em dia as pessoas pegam as redes sociais para poder aplicar golpe, a difamar, a agredir as pessoas, que é algo realmente lamentável. E simplesmente por pura diversão, por puro egoísmo, ou porque realmente gostam de ver a pessoa sofrer, né? Tem gente que realmente gosta de chegar, por exemplo, numa rede social e sair denegrindo a pessoa, falando um monte de coisas ruins, simplesmente porque acha legal a pessoa sofrer, acha realmente legal xingar as outras pessoas, porque se acha também até acima do que todo mundo. Então tem muita gente que é ruim. Então você vê que, apesar de a gente ter uma boa ideia, os seres humanos pegam essa boa ideia e transformam em algo
ruim. E isso realmente é algo muito reflexível os dias atuais, né, que a gente tem, e cada vez mais a gente percebe que os seres humanos hoje em dia cada mais tem empatia um pelo outro, né? Hoje em dia praticamente ninguém liga para o seu próximo, praticamente só pensa em si. Se tá tudo bem com ele, então tá tudo ótimo. E também mostra realmente que a gente não tem um mundo perfeito, e muita gente pensa, né? E a qualquer momento a gente pode ter um conflito que praticamente pode destruir tudo. Simplesmente alguém pode pegar, apertar um botão e praticamente acabar com tudo. Basta ter um maluco aí na humanidade que pense algo ruim do seu próximo. Ah, eu não gosto de plano de tal, vou pegar aqui, pronto. Acabou tudo, vou apertar um botão, pronto. Então é complicado, né? Às vezes a gente precisa de uma faísquinha para poder acender uma bomba e praticamente estourar tudo. E assim acabar com todo mundo, né? E infelizmente até com gente que não tem nada a ver, né, com isso. E gente inocente que não sabe nem o que está acontecendo, não tem nem ideia do porquê que as pessoas estão em guerra, né? De porquê que as pessoas estão ali batalhando uma contra as outras. Infelizmente essas pessoas são as pessoas que mais sofrem nessas situações. Tá bom, pessoal? Então, quem for assistir o filme, também pegue esse filme e poder refletir de como é que a gente está caminhando, né? Como é que a gente está seguindo as nossas vidas, e também como é que a humanidade está seguindo o seu caminho. Infelizmente, pelo que a gente está percebendo, está dando passos longos para se autodestruir. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aqui desse... O vídeo até que ficou mais longo do que eu pensava, né? Ficou mais longo do que eu queria que fosse, mas achei legal comentar um pouco sobre esse filme, que é um filme bem legal. Acho que, como falei, quem gosta de filmes históricos, que conta sobre fatos históricos, vai gostar desse filme. Como falei, é um filme lento, que vai contando lentamente a história, vai evoluindo aos poucos. Inclusive a montagem de toda a história é bem interessante, porque ele vai montando como se fosse um quebra-cabeça para poder chegar realmente de fato até os seus momentos finais e você compreender tudo o que o filme quer passar para você. Então, tenha em mente isso, que o filme é longo, mas ao mesmo tempo é lento na sua montagem. Então, quem não tem paciência, então é melhor até passar de lado desse filme, porque realmente o filme não tem ação, não tem nada de ação, não tem conflito, não tem nada, é somente contando sobre fatos históricos, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Mais uma vez, eu peço seu like para me apoiar. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação, tá bom? Para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Agora sim, pessoal, encerrando o vídeo, mais uma vez, obrigado por tudo e até uma próxima!